Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o professor Diego Veras e este vídeo faz parte de uma playlist que, que faz parte também do curso de introdução ao método dos elementos finitos, tá? Então este curso tem essa playlist aqui no canal, dá uma olhadinha na playlist se você chegou nesse vídeo agora. E hoje nós vamos falar aqui da equação de advecção de fusão. Por quê? Seguinte, eu falo muito aqui nesse curso que o método dos elementos finitos é um método para se resolver a equação diferencial posta na forma de problema de valor de contorno, tá? E essa classe de equações, onde o método é muito bem sucedido, modela muitos fenômenos físicos. E já abordamos vários outros aqui na playlist. Um deles foi análise de tensões em uma barra, que pode modelar vigas, pórticos, pilares. Isso é a alma lá da engenharia civil, na parte de estruturas. Pode modelar também condução de calor. Tem também um vídeo aqui, a gente fala da condução de calor. A equação do calor pode ser muito bem resolvida pelo método dos elementos finitos. Modela também fenômenos de difusão, tá? Quando você tem um composto imerso em um fluido, ele se move, né? Ele se difunde ao longo por esse fluido, tá? E agora vai ser a equação de advecção de fusão, tá? Então eu vou explicar o que é esse fenômeno de advecção, tá? E vou incluir também a difusão. Nisso, vamos fazer também a formulação fraca do problema de advecção de fusão, tá? Porque a gente vai deduzir a equação de governo do fenômeno advecção de fusão, e vai ser uma equação diferencial, um problema de valor de contorno. Essa vai ser a formulação forte, a forma forte. E a partir dela a gente vai fazer a formulação fraca, ou a forma fraca, que é onde o método dos elementos finitos pode ser implementado, beleza? Então vamos lá. Então, olha só, o que é a advecção? A advecção é simplesmente o processo onde matéria é transportada por um fluido em movimento. Simplesmente, só isso. Então, veja, você tem aqui, digamos, uma tubulação, um canal, tá? E por aqui você tem um fluido em movimento. Então, eu vou fazer umas setinhas assim, para dar essa ideia do fluido em movimento. Um fluido escoando, tá? Um processo de escoamento. E aí você coloca matéria aqui. Vamos colocar uma partícula primeiro, tá? Então, colocamos uma partículazinha aqui de matéria. Na hora que você coloca essa partícula aqui, devido ao movimento do fluido, ela vai se deslocar ao longo desse fluido, tá? Seguindo o movimento deste, tá? Mas a gente já sabe que existe o processo de difusão, tá? Aqui eu tô fazendo só uma partículazinha. Mas se você tem um conjunto de partículas, né? Esse conjunto, essa matéria, né? Esse composto químico que seja, ele vai difundir também. Então, além de ser transportado pelo movimento do fluido, ou seja, além dele estar em advecção, ele pode também se difundir. E aí, quando o processo envolve difusão em um fluido em movimento, o movimento fará processo de advecção, então nós vamos ter o fenômeno de advecção-difusão, tá? Equação de difusão eu falei no vídeo anterior aqui da playlist, tá? Então vou colocar aqui o que é advecção e difusão. Vou escrever aqui. Então aqui está. Advecção-difusão é fenômeno onde a matéria é transportada e difundida. Ela sofre difusão também, além do transporte advectivo, através de um fluido em movimento. Então, é a união de dois fenômenos. A advecção, que é isso aqui, a matéria sendo transportada pelo fluido em movimento, e nós temos a difusão. Vamos supor que aí a gente coloca aqui, eu tenho uma caixa aqui, né? Que tem um certo fluido. Tá?
E aí eu vou colocar uma quantidade de matéria bem aqui. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai se difundir, na verdade. Então, ela vai sofrer um processo de difusão aqui para todos os lados, até que essa matéria preencha todo o recipiente aqui, tá? Agora, imagine que você tenha uma tubulação, não necessariamente retilínea, né? Mas você tem aqui a sua tubulação, onde está passando um fluido, né? Então, de novo, ele está aqui em movimento. E aí, ao invés de colocar uma partícula, eu vou colocar uma quantidade de matéria aqui. Essa quantidade de matéria, ela vai se difundir, tá bom? Ela vai sofrer a sua difusão. Porém, devido ao movimento do fluido, o processo advectivo, o que vai fazer? Ele vai se difundir bem mais rápido. Sim, bem mais rápido, vai depender do movimento do fluido, claro. Mas aí, a difusão vai ser menor para a esquerda e vai ser maior no sentido do fluido, devido à advecção. Está acabando aqui, tá? Então, esse é o processo de advecção, difusão, é a junção desses dois fenômenos. O fenômeno de advecção, que é a matéria transportada por um fluido em movimento, com a difusão, que a difusão é a matéria sendo, se difundindo, né? Ela se locomovendo dentro de um fluido. E aí tem esse processo. E aí vamos deduzir a equação que rege, que descreve, que nos dá qual é a concentração desta matéria, desse composto, em cada ponto aqui, tá? E nós vamos fazer um caso unidimensional, tá? Se quer fazer o caso em 2 e 3 dimensões, aí vamos partir para as equações diferenciais parciais. Mas primeiro vamos fazer todo unidimensional, tá? Tem um exemplo assim bem trivial, assim, bem banal. Por que que a gente mexe o café quando a gente coloca açúcar? O café, o suco. Você coloca açúcar e aí você mexe para adoçar mais rápido. Porque veja, se você colocar o seu suco, o seu café, tá lá, né? E aí você coloca o seu açúcar aqui. Beleza, coloca aqui o açúcar. Deixa eu fazer de outra cor, né? E aí você coloca o açúcar aqui, tá? Se você, ele vai se difundir ao longo do seu suco, ao longo do seu café. Depois de um tempo muito longo, esse café esse açúcar vai estar todo distribuído na sua bebida. E ela vai ficar doce. Mas depois de um longo tempo, de um tempo muito longo, ela vai difundir, devagarzinho, mas vai difundir. Aí o que que acontece? Você mexe, quando você mexe, você forma um giro aqui, o seu fluido fica em movimento, então o processo de difusão ocorre muito mais rápido e você adoça o seu café e o seu suco mais rápido. Por isso que a gente mexe o café, devido a gente está tomando benefícios do processo de advecção, tá? Então, beleza. Vamos lá, vamos agora trabalhar a equação de advecção e difusão. E aí, gente, vamos considerar o seguinte. Nós temos uma tubulação, tá? Unidimensional, significa que o comprimento é muito maior do que a área da seção transversal, tá? Eu vou fazer ele dessa forma, porque não necessariamente ele vai ter área uniforme, né? Então, aqui tem uma areazinha da seção transversal, esse A de X vai ser a área da seção transversal, tá? Coordenada X vem para cá, né? Essa tubulação, vamos dizer que ela vai de 0 a L. Ela vai de 0 a L aqui. A concentração dessa substância imersa nesse fluido, então tem um fluido em movimento aqui dentro, tá? Tem um fluido em movimento aqui dentro. A concentração, vou chamar de θ, tá? Então, θ de X é a concentração da substância imersa nesse fluido. Então, a concentração da substância.
tá? Imersa no fluido. Beleza. Esse fluido tem uma velocidade, tá? Eu vou chamar de V, Vzinho, velocidade do fluido. Esse Vzinho é a velocidade do fluido. Tá bom? E aí vai ser colocado uma concentração desse composto, né, dessa substância aqui, e ela vai difundir e vai sofrer advecção aqui. Tá? A gente pode considerar também que haja uma fonte externa, tá? Essa fonte externa pode ser um sumidouro ou um sorvedouro. Sumidouro se matéria estiver saindo dessa tubulação. Sorvedouro se matéria estiver entrando nessa tubulação. Então eu vou representar assim. Tem um pouquinho de matéria entrando aqui. Tá? Isso aqui é o S de X. Tá? Fluxo de entrada. Esse S aqui é o fluxo de entrada de matéria aqui. Se for positivo, a matéria está entrando. Então aqui é um sorvedouro. Mesma coisa que a gente fez na difusão, tá? No vídeo anterior com a difusão. Mesma coisa. Se ele for negativo, a matéria está saindo. Tá? Então vamos dizer que ela está saindo aqui assim. Tá? Então se esse S for negativo, sumidouro. Tá? Então fonte externa vai ser o termo independente, o termo não homogêneo da equação diferencial. Tá? Beleza. E aí vamos pegar aqui um volume de controle, tá? Esse volume de controle, essa velocidade vai fazer constante, tá? Vamos tratar a velocidade do fluido constante em todo ponto aqui, tá? Se eu posso fazer a velocidade variável? Pode, né? Fica mais complicado. Aí você vai caminhando para a equação de Navier-Stokes, fica um pouco mais complicado, mas você pode sim, né? E aí eu vou pegar aqui um volume de controle, tá? Esse volumezinho de controle. Nesse volume de controle, vou fazer ele aqui bem exagerado, tá? Aqui a gente tem uma área em X, mais ΔX, porque esse volume de controle tem um comprimento ΔX aqui, ó. Tá? Tem um ΔX. Depois a gente vai fazer esse ΔX ir para zero. E aí, para chegar na equação de advecção de difusão, a gente tem que usar simplesmente o princípio de conservação, que ele vai estabelecer que a matéria, né, a espécie, né, que estiver entrando aqui, matéria, ou energia também, né? Falando de energia, foi condução de calor. Condução de calor e processo de difusão são fenômenos matematicamente idênticos. Mesmíssima estrutura matemática, tá? Mesmíssima. E é o seguinte, o que entrar de matéria aqui nesse volume de controle é igual ao que tem que sair dele, tá? Mas a fonte, o sorvedor, o sumidouro, aí você coloca também aqui. Então, passou matéria daqui para cá, entrou matéria aqui. Tem que ser igual ao que está saindo aqui, né? Ou então, entrou matéria aqui, saiu um pouquinho aqui. Esse balanço energético, esse balanço de matéria tem que ser igual ao que está. Então, o que está entrando é igual ao que está saindo. Então, entrou tudo aqui, saiu um pouquinho pelo sumidouro e aqui desse outro lado. Então, tem que conservar essa quantidade, tá? Então, para chegar na concentração, a gente quer a concentração dessa substância, concentração dessa substância. A gente tem que partir de fluxos. Então, a gente começa nossos estudos sobre fluxos e a partir dele vamos reduzindo para chegar na concentração, tá? Ó, eu falei de concentração, né? Concentração é quantidade por área da seção transversal, tá? Então, essa concentração vai depender da área, né? Então, esse θ aqui é a quantidade por área da seção. Vamos fazer isso aqui, né? Vou escrever assim, ó. Quantidade por área da seção transversal. Só assim, área da seção. Só isso. Você já entende o que é, tá? Então, quando nós encontrarmos a concentração,
vai ser a concentração por área, né? Então, vai depender, ela é relativa à área da seção transversal. Onde ela estiver aqui no ponto, né? Onde ela estiver aqui, vai depender da área dele aqui, tá? Não é a concentração por comprimento, concentração pela área da seção transversal, que é o que nos interessa. Beleza. E aí, para chegar nisso, nós temos que trabalhar com o fluxo, tá? O fluxo. Fluxo eu vou chamar de, essa letra grega, φ maiúsculo, tá? O φ maiúsculo. O fluxo é massa que está passando no tempo. Isso aqui é o fluxo no tempo, né? Então, ele vai ser quantidade de matéria em torno da massa, matéria que entra aqui no tempo, tá? Matéria no tempo. Tudo que a gente está fazendo aqui é no regime permanente. Regime permanente significa um regime estático, não tem variação no tempo. Por que apareceu esse tempo? Ele vai desaparecer de aqui de um jeito. Ah, eu quero considerar variações temporais mesmo, no tempo. Aí você já vai para um EDP. Aí você vai caminhando para a equação de Navier-Stokes. Então, é massa por tempo. Aí, a quantidade de massa que está entrando aqui, né? A gente pode escrever com respeito ao volume do elemento. Verdade? Concentração, né, vai ser a quantidade por área. Olha só, concentração. Essa concentração, ela vai ser essa quantidade por área da seção transversal, tá? E aí, quantidade pode ser em massa. Ah, essa concentração é quanto? Sei lá, é 2,3 gramas por centímetro quadrado. Miligramas por centímetro quadrado, tá? Então, pode ser um ΔM por uma delta área, né? Por essa delta área. Só que aí, a quantidade de matéria que está entrando nesse volume de controle, tá? Olha só, a quantidade, não precisava nem desse delta área, né? Só quantidade de massa, né, de matéria que tem só nessa facezinha, né? Fica até estranho escrever desse jeito, mas é só a quantidade de matéria que tem nessa lâminazinha aqui. Tá? Só nessa pequena lâmina. E aí, beleza. Essa matéria aqui. E aí eu quero aqui no fluxo, no volume de controle, qual é a quantidade de matéria aqui dentro desse volume de controle, né? Uma quantidade de matéria desse volume de controle vai ser a concentração, tá? Vezes o volume do meu volume de controle, tá? Então, esse aqui é o volume do elemento, tá? Ele é o volume do elemento. Beleza. Mas a gente sabe que esse volume aqui, tá? Esse volume é área, tá? Delta x. Área de x, né? Área de x, delta x, né? Essa areazinha delta x. Ah, beleza. Que é a área da base vezes a altura, né? Clássico, né? Pronto. Aí esse delta x, eu posso escrever esse delta x o seguinte. O fluido não está se difundindo? Não tem não tem uma velocidade? O fluido está em movimento, o fluido está se difundindo, desculpa, falei besteira. O fluido não está se movimentando, não tem uma velocidade? Então, essa velocidade do fluido, ela vai ser ΔX sobre ΔT, não é verdade? Né? Taxa de variação do espaço pelo tempo. Então, o fluido está se movendo aqui, é uma velocidade, né? Então, esse comprimento se relaciona com o tempo devido a essa velocidade. Então, aqui é o meu ΔX. Esse meu ΔX vai ser velocidade do fluido, variação do tempo. Olha que interessante. Então, ele vai ficar concentração, área, né? Aí, ó, concentração vezes área, matéria, tudo certinho aqui. Velocidade do fluido, variação no tempo, né? O tempo não é zero, claro que não é zero. Cancelamos aqui.
Então, chegamos para o fluxo. O fluxo, ele é concentração, esqueci de botar um X aqui, tá? Área da seção transversal e velocidade do fluido. Velocidade do fluido está sendo constante, tá? Este é o fluxo. E aí, é esse fluxo que vai entrar no balanço energético, no balanço de matéria, né? Aqui, nesse volume de controle. Então, o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída, tá? Então, a gente tem o fluxo de entrada será igual ao fluxo de saída. E é esse o balanço que a gente vai ter que fazer aqui nesse volume de controle. E aí, vamos lá. Olha só. Novamente aqui. O fluxo de entrada igual ao fluxo de saída, tá? Aí o fluxo de entrada, o que é que está entrando aqui? Ó, vou já escrever aqui. Está entrando matéria de onde? Da advecção te leva a matéria aqui para dentro. Então, a advecção de entrada vai ser igual ao... Calma, primeiro estou entrada. A advecção de entrada aqui, mais o que está difundindo. Então, você tem partícula vindo pela advecção e também pela difusão. Então, você vai ter a advecção de entrada mais a difusão de entrada. Vai ter que ser igual a advecção de saída e a difusão de saída. E incluir a fonte também. Aí inclui a fonte ou o sumidouro. Se está entrando matéria, positivo. Se está saindo matéria, negativo, tá? Então, vamos fazer isso. Então, veja. A advecção de entrada, A de x, velocidade do fluido, concentração, tá? Isso aqui é a advecção de entrada. Tá? Mas, isso aqui é na face ΔX, né? Difusão de entrada. Difusão é área Q de x. O que é esse Q de x? Vídeo anterior, tá? É o fluxo de matéria difundida, tá? Fluxo de difusão. Então, isso aqui é difusão de entrada. Difusão de entrada. E aí, a gente vai ter a advecção de saída. Então, sendo igual do outro lado, né? Então, isso aqui eu posso colocar menos, tá? Eu vou passar tudo para o lado esquerdo e deixar igual a zero. Então, menos A de x mais ΔX, velocidade do fluido, θ de x mais ΔX. Aí, isso daqui é advecção de saída. Tá? Aí, menos o difusão de saída. A de x mais ΔX, que é o fluxo de difusão. Então, esse daqui é a difusão de saída. Tá? E aí, vamos incluir a fonte. Aí, essa fonte, que vai ser sorvedouro ou sumidouro, vou colocar somando aqui, o sinal negativo vai vir depois, né? Aí é o S, aí de novo eu vou fazer igual eu fiz no processo de condução de calor e no processo de difusão, nos vídeos anteriores. Vamos considerar que essa fonte tá vindo bem aqui no meinho aqui. Isso aqui é ΔX sobre 2, tá? Então, ela tá vindo e entrando aqui, a fonte. Eu posso considerar que ela vai ser S de x mais ΔX sobre 2. Não tem nenhum problema nisso, porque depois eu vou fazer esse ΔX ir para zero. Ele vai encolher aqui e vai coincidir com esse ponto. E aí vai ficar S de x mais ΔX sobre 2. Só que isso aqui é um fluxo, tá? É um fluxo. Então, eu tenho que multiplicar por ΔX para poder incluir aqui tudinho, tá? Igual a zero. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? Eu posso colocar esse sinal de menos, multiplicar todo mundo, né? Por menos 1. E vai fazer A
e Q em x mais ΔX menos A e Q em x. Aí eu posso ter A, V, θ de x mais ΔX menos A, V, θ em x. Isso aqui que é mais a fonte vai ficar menos, tá? Então eu posso escrever assim, ó. Vamos ter... Ó como eu vou escrever. Vou colocar primeiro o termo de advecção. Então a gente vai ter A, V e θ. Isso aqui tomado em x mais ΔX menos A, V, θ tomado em x. Tá bom? Porque a função em questão é esse A vezes V vezes Q, tá? Tem esse aqui. Aí o outro termo, eu vou colocar o termo de difusão. Cadê a difusão? Tá esse aqui. Então vai ficar AQ, tá? Fluxo de difusão tomado em x mais ΔX menos AQ tomado em x, certo? E esse termo aqui vai ficar negativo, né? Menos S de x mais ΔX sobre 2, ΔX, isso tudo igual a zero, né? Tudo isso aqui é igual a zero. E aí a gente pode fazer o seguinte, vamos dividir todo mundo por ΔX. Tudo bem, então eu vou dividir todo mundo aqui por ΔX. ΔX não é zero, divide aqui por ΔX, divide aqui por ΔX, divide aqui por ΔX, certo? Esse aqui pode dividir, pode cancelar aqui, porque ΔX não é zero, mas eu vou tomar o limite em que ΔX tende a zero. Então, no limite em que ΔX tende a zero, ó, A, V e θ é uma função só. É um produto de três funções, mas a gente pode tratar como uma única função. Então, se é AVθ em x mais ΔX menos AVθ em x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, essa aqui é a derivada de quem? Dessa função aqui que está sendo tomada nesses limites. A função AVθ. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Derivada de A de x, V, θ de x. Beleza? Aí aqui é a mesma coisa, né? AQ. Então, fica mais derivada área, fluxo de difusão, tá? Aqui fica somente a fonte. Quando ΔX tender a zero, o que vai acontecer? Isso aqui vai para zero, fica só a fonte em x. Igual a zero, tá? E aqui está nossa primeira equaçãozinha diferencial que aparece, tá? Apareceu essa equaçãozinha que envolve advecção, difusão e a fonte. Tá? Temos aqui a nossa equaçãozinha diferencial. Aí é o seguinte, aqui não está de uma forma prática, porque a gente quer uma equação para θ, tá? Então a gente está envolvendo aqui o fluxo de difusão, tá? A gente não está interessado nisso. Mas, o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui a lei de Fick, tá? De que o fluxo é menos é proporcional, né? O contrário do gradiente da concentração. Vamos usar a lei de Fick. O vídeo anterior aqui na playlist trata de difusão unidimensional. E lá eu introduzo esse tópico, tá? Introduzo esse tema, essa equação de Fick, tá? E aí, aqui eu vou usar uma coisa que pode ser novidade para alguns, que eu vou definir o que é o fluido incompressível, tá? Não é incompreensível, não. Incompressível. Vamos lá. Mas antes eu vou fazer uma regrazinha do produto aqui, ó, tá? Vou fazer aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, AV, né? Vezes a derivada do segundo. Vou fazer essa separaçãozinha aqui, tá? Então, já adiantando aqui, se eu fizer aqui, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Tá? E a gente quer uma equação em θ, tá? Para determinar a concentração em cada ponto. Então, vamos lá. Então, gente, veja só, o fluido incompressível porque é assim,
incompressível, tá? O fluido incompressível, ele possui densidade constante, tá? Com o tempo. A densidade dele não muda, tá? Com o tempo. E ele tem a capacidade de se opor à compressão, por isso você não consegue comprimi-lo, ele não é compressível, ele é incompressível, ele consegue se opor à compressão, tá? Sob qualquer condição, tá? Essa compressão, ela mede, você tem um fluido, né? Você vai comprimi-lo, né? Essa compressão, ela mede a alteração no volume, tá? Do fluido, com relação à pressão. É isso. Você tem aqui o seu fluido, tá? Vamos dizer que o fluido está bem aqui, tá? E aí você vai comprimi-lo. Tem um êmbolo aqui para comprimi-lo. Tá? Se o fluido for incompressível, tá? Ele vai se opor e vai chegar a um limite. Por exemplo, água. Se você fazer uma pressão aqui na água, vai chegar um momento que o volume não vai mudar mais. Por mais pressão que você coloque aqui, ele não muda. Vai acontecer o quê? Vai trincar, vai quebrar esse becker, esse recipiente. Um exemplo agora de um fluido compressível. Compressível pode ser a gasolina, né? Então, quando você pega, com a pressão, ela pode mudar, né? O petróleo, né? O óleo do petróleo, ele é compressível. Você altera o volume dele com relação à pressão, né? Outro fluido compressível, o sangue, tanto que tem também a chamada hematodinâmica, né? Tem a hematodinâmica. E a física do petróleo, que é um fluido compressível, tem toda uma beleza por trás dela, né? Então ele não é muito simples de se trabalhar, né? Então o fluido compressível, ele se opõe à compressão. Por isso que no carro, quando você cai no alagamento, dá o calço hidráulico, né? Então entra água nos pistões e a água não é compressível. Na hora que o êmbolo baixa, claro que o êmbolo não vai até o final, né? Ele abaixa no limite onde a água não se opõe mais. Ela passa a ser incompressível. Aí quebra os pistões. Por isso que está o problema chamado calço hidráulico, tá? Então nunca caia num alagamento. Se você estiver dirigindo e tiver uma poça de água, se tiver algum alagamento, não entre nele, tá? E aí é o seguinte, o que é que a gente fez antes? Quantidade de matéria entrando no volume de controle era igual a quantidade de matéria saindo do volume de controle. Se o fluido for incompressível, o volume de matéria entrando no volume de controle é igual ao volume de matéria saindo, certo? Então, de novo, o que a gente tratou? Você tem aqui o nosso volumezinho de controle, e aí beleza. A gente teve matéria entrando igual a matéria saindo. Se o fluido for incompressível, o volume de matéria que entra aqui vai ser igual ao volume de matéria que vai sair aqui. Certo? Isso é garantido. Olha, volume. Isso aí nos dá a seguinte condição. Δx não, desculpa, ΔV grande. Então eu vou ter, sabe o que? Aqui é ΔdV dx. Vai ser zero, né? Só que o volume, a gente já viu que é a área da seção vezes a velocidade do fluido, que tal? Porque a quantidade de matéria que está entrando aqui, ela tem a velocidade do fluido em movimento, porque a matéria está em advecção. Então, isto daqui é zero. Isso aqui é zero, certo? Mas o meu fluido, ele é compressível, eu estou fazendo hematodinâmica, né? Então tá bom, então isso aqui não vai ser mais zero não, você vai ter que considerar isso aqui, né? Aí vai entrar a pressão nessa história, né? Então você vai ter que ver em que pressão você está para poder analisar a dinâmica desse fluido, vai entrar a pressão também, que vai ser fundamental, né? E aí, gente, aqui eu vou usar a lei de Fick de novo, tá? Eu vou usar de novo a lei de Fick, da difusão. Então, lei de Fick, a matéria ela se difunde na direção contrária do gradiente de concentração. Então, esse Qzinho aqui é menos
K, a esse K o coeficiente de difusão. Mais uma vez, o vídeo anterior aqui da playlist trata disso. O gradiente de concentração. Pronto, que legal. Então a gente chega nesta equação, ó, fica esse termo aqui, opa, desculpa, fica esse daqui. Então a gente vai ter A de x, velocidade do fluido, mais d de x de menos q, ou k, né? K, área. Ó, já vamos ter uma derivada segunda no tempo, porque a difusão tem derivada segunda, a advecção derivada primeira, porque é só a velocidade. Menos S de x igual a zero. E assim chegamos na equação de advecção difusão. Então, vou ter, primeiro, o termo de difusão menos termo de difusão é derivada segunda. Então, aqui vai ficar a área da seção transversal, coeficiente de difusão, gradiente de concentração. Tá? Mais termo advectivo, área, velocidade do fluido, gradiente de concentração. E aqui, menos, né? Mais, peraí. É menos, isso. Mais, e aqui, menos também. E aí aqui, menos o termo de fonte, tá? E eu posso depois, vamos multiplicar tudo por menos 1, para não ficar esse negativo aqui, né? E aí nós vamos ter a nossa equação de advecção difusão. E vamos falar das condições de contorno. Vamos lá. As condições de contorno usadas aqui são as mesmas do que a gente viu lá no fenômeno de difusão, tá? Também no vídeo anterior. Então, veja. A gente pode ter, vamos dizer que na A até B. Vamos dizer que aqui em A, então a gente vai ter θ de A seja igual a uma concentração inicial, θA, né? Essa aqui é uma condição de contorno de Dirichlet, tá? Uma condição de contorno de essencial na linguagem de elementos finitos, que é a condição de contorno na função. E aí você pode colocar, eu sei qual é a concentração inicial aqui, né? E eu sei também qual é o fluxo de matéria, né, que está saindo do outro lado, então entrando na outra extremidade, né? Então tem que ser concentração e fluxo. Tem que ser essa as condições de contorno. Então, a mesma coisa, as mesmas do fenômeno de difusão. Aqui em x igual a b, sei lá, vai ser vou chamar de QB, por exemplo, né? E esta é a nossa formulação forte. É a equação de governo do fenômeno de advecção difusão. Termo de difusão, termo advectivo, fonte. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos passar para a formulação fraca, que é na formulação fraca que a gente faz elementos finitos. Tá? Então vamos passar aqui para a formulação fraca. Tá? Vamos usar o mesmo método, né? O método dos resíduos ponderados, que a gente vem usando aqui nos outros vídeos dessa playlist. Então, vamos multiplicar por uma função peso arbitrária, integrar de A até B, né? Ou então de 0 a L, né? Tanto faz, né? Vamos integrar de A até B e fazer integração por partes, tá? E aí usar as condições de contorno. Então, quando eu multiplicar aqui, vou ficar com integral de A até B, W de x, A, K, aqui. Certo? Agora o termo advectivo. No termo advectivo, menos integral de A até B, área, velocidade e o W. Ficou aqui fora. Certo? E esse termo aqui, mais integral de A até B, W, S de x, dx, tá? Isso tudo é igual a zero. Beleza. Aí aqui a gente faz integração por partes. U, V,
né? Fica UV menos a integral de V du. UV, né? Então fica UV menos a integral de V du. Então olha só como é que vai ficar. UV. Então vai ficar UV no limite de A até B, né? Então vai ficar W de x, A de x, coeficiente de difusão, gradiente de concentração de A até B. Certo? Que é isso aqui. Aí, se a gente for abrir isso daqui, vou já abri-lo. Aí fica UV menos a integral de V du. Então, vai ficar menos a integral de A até B. Aí, eu vou fazer assim. A de x, área, coeficiente de difusão, gradiente de concentração, derivada da função peso. Certo? O resto repete. O resto vai repetir. Vai ficar menos aqui. A integral de A até B fica grande, né? V mais o termo de fonte. Tá? E isso tudo igual a zero. Tá? Ficou meio bagunçado, mas tá tudo bem. Ó, aí vamos olhar para esse termo aqui. Se a gente for olhar para isso daqui, isso aqui vai ficar assim, ó. W de B, aí área em B, em x igual a B, tá? Menos W em A, área em A, em x igual a A. Aí nossas condições de contorno, veja só. Em A, condição de contorno essencial. Quando a condição de contorno é essencial, necessariamente, a função peso deve ser anulada aqui. Tá? Deve ser anulada. Isso aqui tem explicado no primeiro vídeo do nosso playlist. Tá? Então, quem é zero, esse aqui é zero. Sobra isso daqui. Aí, isso aqui também é condição de contorno, ó. Essa condição de contorno eu chamei de QB, né? QB. E aí, pronto. Temos a nossa formulação fraca. Vou escrever aqui a formulação fraca. Vai ficar assim. Integral de A até B. Tá? Vou colocar o termo advectivo primeiro. Ficar advecção, difusão, termo advectivo. W, A, V, gradiente de concentração, dx. Tá? Aí, o termo de difusão, mais integral de A até B, área, aí vem as derivadas. Aí a condição de contorno aqui, mais, vou colocar a última integral lá, né? Integral de A até B, o termo de fonte, WS. Tá? Eu tô omitindo W de x, S de x, para caber aqui, tá bom? E aqui, mais W em B, área em B, condição de contorno, fluxo prescrito. Isso tudo igual a zero. Pronto, gente. Esta é a formulação fraca para o problema de advecção difusão, tá? Termo advectivo vem aqui, termo de difusão vem aqui. Se tirar isso aqui, só difusão é o que a gente viu no vídeo anterior, mesma coisa. Calor e difusão. Agora, quando tem advecção, ó, aparece esse termo aqui. E aí tem uma coisa interessante. Quando a gente for
resolver por elementos finitos mesmo, propriamente dito, o termo aqui de difusão, ele é simétrico, né? Se você trocar W por θ, né? Se você trocar a função peso por concentração, é simétrico, mas esse termo aqui não é mais simétrico. Então, quando a gente for implementar o método numérico, esse termo aqui, ele é simétrico, então ele vai te dar elementos simétricos numa matriz, mas esse aqui já não tem mais simetria, aí ele vai ter outra responsabilidade lá no sistema de equações que a gente vai ter no final, tá? Então, gente, ó, muito bem, espero que vocês tenham gostado aqui, considere se inscrever aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos. Se chegar agora nesse vídeo, dá uma olhadinha nos outros vídeos da playlist. Este aqui é um curso de introdução ao método dos elementos finitos, e cada tópico tem um vídeo aqui. Então, desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo.